Nós estamos direto do Brás, numa reunião com bispos e pastores aqui de São Paulo, né? Somente aqui de São Paulo. A obra de Deus, ela se reúne para clamar pelo Brasil, para clamar pelo povo. A obra de Deus se reúne para buscar a direção do Espírito Santo e essa direção ser aplicada em todos os lugares aonde nós formos, aonde nós estivermos. Diga glória a Deus, pastores. Você que está em casa assistindo a programação, pastor, pastores, missionárias, presbíteros, receba também aí o alimento que vai abençoar com certeza a sua vida em nome de Jesus. Na oração, a gente falava do nosso patriarca Abraão e falávamos que Abraão recebeu uma missão, um chamado da parte de Deus para fazer uma coisa que ele nem sabia o que era. Esse é o perfil de um pastor. O perfil de um servo é este. Presta atenção nas palavras do Senhor Jesus. Quando ele chega para os discípulos e diz: vão, espalhem-se pelas cidades que estiverem à sua frente. Não levem bolsas, não levem mais que 2 mudas de roupa. Mostra lá para mim, meu filho, faz favor. Eu falei que Deus deu a Abraão o quê? Uma missão. E nós agora vamos falar da mesma missão que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos. Pois está escrito, depois disto, Mateus quanto, filhão? Lucas. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência. O que é uma advertência? O que é uma advertência? Uma advertência é um aviso de que algo iminente, geralmente um perigo, está por vir. E já diz o velho ditado, que quem avisa, quem avisa, amigo é. Quando o Senhor dá uma advertência, Ele já está instruindo que se não for desta forma, nós podemos ter complicações ou sofrer o dano. Então ele já está dando o bizu, já está dando toque, dizendo, olha, a coisa funciona assim, e orienta os discípulos falando que a seara é grande, ou não é? A batalha é pequena, o território é pequeno, as almas são poucas. A seara é grande, mas os trabalhadores, aí sim, são o quê? São poucos. Nós temos aqui quase meia igreja na cidade mundial, só de pastores. Vai triplicar isso aqui no Brasil e no mundo. Mas ainda assim é pouco, diante das milhões de almas que estão morrendo dia a dia. Como diz a Escritura, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Aí vem a advertência da qual nós nos referíamos. Ele diz, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de quê?
de lobos, ou seja, nós vamos para furada. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Isto aí não quer dizer que a pessoa vai ser mal educada e não cumprimentar o próximo, Saudar alguém pelo meio do caminho é perder tempo. Jesus diz para você não perder tempo. Jesus fala para você não perder tempo. E nós não podemos saudar ninguém pelo meio do caminho. Quando você fica intertido com coisas que não, entendeu, lhe dominam, lhe tomam o tempo. Pastor, a vida de pastor não é brincadeira não, gente. Pastor é uma vida complicada. Pastor não é uma vida fácil. A vida de servo não é uma vida fácil. É uma vida onde você aborrece a si mesmo. Eu queria ser pastor da igreja. Eu estou assistindo uma reunião de pastores, estou vendo todo mundo ali arrumadinho, bonitinho, prestando atenção no culto. Está vendo uma parte do filme. Assista o filme todo para você ver a bagaceira. Você está vendo só o trailer. Está pensando que vida de pastor é brincadeira? Eu quero ser pastor, porque eu vou ser pastor, vou ter paz. Ter paz, você vai ter um diabo na frente de chifre e rabo, um inferno danado, um puxando o tapete do outro, querendo perseguição, o outro entrou na sua igreja, chutou o som, tirou, arrancou você de lá, vai para um canto, vai para o outro. Está pensando que é brincadeira? Já preso. Por quê? Por nada. Por que você está aí? Você está pensando que vida de servo é brincadeira? A palavra do Senhor diz: uma vida aonde você aborrece a si mesmo é uma vida fácil? Não é. Quantas vezes nós não temos tempo para a nossa casa, para a nossa família, para os filhos? É uma vida de vocação, meu amigo, é vocacional. É uma vida vocacional. Você que está entrando na obra se perguntar: você é pastor? Vida de pastor é uma vida bacana, né? É só alegria, só paz. Só alegria, você nunca vai chorar tanto na sua vida depois que você botar uma gravata no pescoço. E se você está entrando agora, já aproveita, vai embora logo, desista. Porque a vida de servo não é uma vida fácil não, gente. Não é uma vida fácil não. Você tem um carro, não pode usar o carro. Você tem mesmo que não ter. Você tem uma casa que você não sabe nem onde fica o quarto do Zé, porque fica gritando para a esposa: mas onde é que eu larguei isso? Você não anda nela. Se muda de um canto para o outro, daqui a pouco você descobre que sumiu uma camisa, um sapato que você não sabe onde deixou, porque ficou pelo meio do caminho. Você chega numa loja para comprar uma coisa, a pessoa pergunta: qual o seu CPF? Você informa: você já tem cadastro aqui? Você fala: eu acho que eu tenho. Aí a pessoa pergunta: seu telefone é 02198? Não, minha filha, já é 011, não sei quanto. E agora? É 087, 071, 045. Você não sabe nem. A mulher olha para você: mas você faz o quê? Você é fugitivo? Quase, sou pastor. Você é cigano? Quase. Passou, gosta de um cachorro, quer ter um cachorro. Eu acho tão bonito aqueles cachorros, collie, né? Que chama? É collie? É collie? Aquele que parece a Alessi, acho bonito aquele cachorro. Minha vontade era ter um. Olha, eu sou apaixonado, eu até tenho de pequeno porte, mas eu sou apaixonado por um labrador, uma collie. Mas como é que eu vou ter a collie? Vou fazer o que com a collie? A collie está comigo aqui hoje no Brás, daqui a pouco eu tenho que estar lá no Mato Grosso com a collie. Como é que a collie vai? Aí uma hora eu moro numa casa, outra hora eu moro num apartamento, outra hora eu estou andando num carro grande, outra hora num pequeno. E a pobre da collie? Então, eu gosto, queria muito ter, mas não posso. Não me dou ao luxo de poder ter. Porque a minha vida é uma vida igual à sua. E isso já foi ensinado pelo Senhor Jesus. Você percebe? Quando ele fala: ide, mas não leve bolsa, alforge, o que mais? Sandálias. O que ele está dizendo? Olha, pastor,
ele não tem como perder. Olha, meu filho, eu gosto de obra de arte. Você vai ter obra de arte num lugar, você vai embora, como é que você vai levar? Você leva, quebra pelo meio do caminho. Chega num canto, vai para o outro. Quantas vezes eu já fui para lugares que quando eu cheguei eu não tinha nem onde dormir. Agora mesmo, como bispo. Estava aqui no Brás antes de ir para o Rio de Janeiro. Fui numa imposição de mãos a convite do apóstolo. Falou, vamos lá comigo. Eu fui junto. Quando eu cheguei lá, eu estou lá na imposição de mãos, ajuda a estar lá com ele no Rio de Janeiro. Daqui a pouco ele falou, você já vai ficar aqui já e não sei o quê. Eu falei, mas sem roupa. Só estava com a roupa do corpo. Dormi no escritório da igreja mesmo. Por quê? Porque foi de surpresa, o bispo que estava lá, coitado, não teve nem tempo de poder desocupar a casa para mim. Ali eu fiquei, liguei para minha mulher, falei, olha, estou aqui no Rio, e eu venho atrás. A vida de sacerdócio. E o senhor gosta, bispo? Eu aprendi a gostar. Aprendi a gostar. Depois que você passa a torcer pelo Vitória, você aprende a sofrer. Palmeirense sabe muito bem disso. A vida de sacerdote não é uma vida de direitos, não é uma vida de direitos, de prazeres ou direitos pessoais, de satisfações pessoais, não. É uma vida de abnegação, de renúncia. Se você não for capaz de renunciar, você não pode ser pastor. Você não pode ser servo. Não, pastor até pode. Você não pode ser servo. Tem muitos pastores que não são servos. Eu posso ser pastor se eu não tiver uma vida de renúncia? Pode. Pastor pode ser. Você não pode ser servo. Enquanto não solicitar-se o servo, você fica de pastor. Na hora que o pastor tiver que demonstrar que tem que ser servo, aí fica o pastor e o servo não tem, aí há o rompimento da cápsula. Então, mais cedo ou mais tarde, rompe-se a cápsula. Só ficam os servos. E Jesus ensinou-nos a ser o quê? Servos. Não confunda ser servo, não confunda situação de subserviência com situação social. Tem muita gente que acha que ser servo, então eu tenho que comer pão do lixo, só posso ter um sapato. Não, você pode ser servo com uma Land Rover. Você pode ser servo com a Land Rover, que você tem, daqui a pouco você tem que ir para outro lugar, ela tem que ficar aí. E tu foi servo com Land Rover. Você pode ser servo com a Ferrari. Você tem uma Ferrari, você anda com ela, aí amanhã você tem que largar ela e andar lá na Índia, tem o quê? Lá tem de Kombi. Aí, você é servo com Ferrari. Enquanto que tem mendigo que come pão do lixo, se você chegar para ele e dizer assim, ó, larga esse pão do lixo aí, ó, vai lá e faz, não, vou largar não, pão é meu, ele agarra lá, briga por causa do pão e não é servo. Então, ser servo não tem nada a ver com condição social, financeira, hierarquia, posição. O pastor auxiliar, ele é servo. O bispo tem uma posição diferente da dele e ele é servo também do mesmo jeito. Ele é servo na qualidade de bispo, o outro é servo na qualidade de auxiliar, o outro é servo na qualidade de pastor, e quem mais servo do que o nosso apóstolo na qualidade de apóstolo? Que muitas vezes tem que abnegar do que tem, do que quer fazer, do que pode fazer. Quantas vezes, coercitivamente, ele já não teve que estar em lugares onde ele não gostaria de estar, mas teve que estar. Quantas vezes ele não foi impedido de poder fazer uma reunião local, porque ele teve que se submeter a situações que ele só se submeteu por ser servo. Então, não confunda subserviência com situação social, financeira, econômica, política. Não confunda humildade com simplicidade.
Ah, fulano é uma pessoa humilde. Não. Fulano é humilde. Uma pessoa que ela anda bem modestazinha, só com a sandália havaiana, que soltou a tira, ela colocou um prego debaixo para não levantar a tira da sandália. Então, fulano é uma pessoa humilde. Não, fulano é uma pessoa simples. Ser simples é uma coisa, ser humilde é outra. Ser servo não quer dizer que você tem que estar vivendo uma vida de miséria. Você pode estar na miséria e ser servo. E você pode estar com a vida, e você pode estar na riqueza e ser servo. Como disse o apóstolo Paulo, sei estar o quê? Satisfeito. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Ou seja, ele sabia estar em todas as situações, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ele era servo quando ele tinha tudo e ele era servo quando ele não tinha nada. Pastor tem que ser servo. Homem de Deus tem que ser servo. Amém? E servo não é aquele que serve. Servo não é aquele que serve. Isso aí é uma definição básica, gramatical, de servo. Servo não é aquele que serve. Servo é aquele que aborrece a si mesmo, deixa de satisfazer os seus desejos, vontade. Aliás, servo não tem nem desejo. Servo, ele abnegou-se. Como é que eu vou requerer uma coisa que eu já dei? Então, o servo, ele vive assim, ele vive advertido, ele vive advertido, ele vive ciente. Como é que diz a palavra? Que Jesus o quê? Alerta, né? O servo, ele vive sempre alerta, ele vive ciente de que ele é como a areia, cujo vento sopra para um lado, sopra para o outro, e ela não tem querer. Aonde o vento, ela anda segundo as pernas dela ou segundo a direção do vento? Então, se o vento sopra para a direita, a areia vai para onde? Se o vento sopra para a esquerda, a areia vai para onde? Se o vento não sopra, a areia fica onde? Então, assim é o servo. Presta atenção, em toda a Bíblia, Jesus sempre falou sobre aqueles em cujo coração Ele quer habitar. O território de Deus não é Israel. O senhor foi para Israel? Fui. O senhor foi fazer o que em Israel? Fui orar em lugares marcantes e históricos da história da humanidade. O senhor não foi a Israel para buscar Jesus, não? Você acha que Deus está em Israel? Você acha que Jesus está em Israel? Também. Está em Israel, está aqui no Brasil, está na Palestina, está nos Estados Unidos, no Iraque. Onde você buscar Deus, Ele está. Você foi a Israel para buscar Deus? Você acha que eu fui a Israel buscar Deus em Israel? Você acha que eu fui buscar Deus em Israel? Eu fui a Israel porque eu fui em lugares marcantes da história da Bíblia. Eu fui em lugares que ficaram marcados na humanidade. Eu fui em locais onde o Senhor Jesus passou e operou maravilhas. E nós revivemos estes momentos, recordamos-nos das coisas que ali aconteceram. Oramos e buscamos a Deus lá também. Mas o território de Deus aonde que é? Aonde que é? No Vaticano? É em Jerusalém? É no Brasil? Falar que Deus é brasileiro, é aqui? Não, meu amor. O território de Deus, servos, o território de Deus é no nosso coração. É aqui que Ele habita. O espaço geográfico do Espírito Santo é no coração da gente.
mas no coração daquele que é o quê? Que é servo. Diga glória a Deus. Aquele que vai sem saber para onde vai. Aquele que deixa as peças de roupa, as coleções que tem. Eu me lembro que eu já tentei fazer várias coleções na minha vida. Eu começo, mas não termino, por quê? Eu começo a fazer uma coleção de uma coisa que eu gosto, aí perco tudo no meio da viagem, do caminho. Vou colecionar o quê? Servo é aquele que abnega-se da sua vida pessoal. Nós não temos vida pessoal. Nós não temos. Quantas vezes você já não quis fazer uma coisa e não pôde? Quem aqui? Levanta a mão. Quem aqui já quis colecionar alguma coisa? Você até começou, depois perdeu tudo, foi para um canto, foi para outro, transferiu, ficou no meio do... Hã? Quem já quis ter algo que você não pôde ter? Levanta a mão. Eu mesmo queria, meu sonho era ter um labrador, vou botar onde? Se tiver alguém me assistindo, vai chegar agora e vai dizer, ó bispo, eu vi o senhor falando que o seu sonho era ter um labrador, então eu trouxe um labrador para você. Não faça isso com o pobrezinho do labrador. Eu não tenho um labrador, não é porque eu não posso comprar, não, eu tenho dinheiro para comprar. Eu não tenho, é porque eu não posso criar. Por quê? Porque eu não tenho vida, meu filho. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou lá, eu não sei onde é que eu vou estar amanhã. Eu não sei nem onde é que eu vou estar amanhã. Então, como é que eu vou me dar o luxo? Não, vou ter aqui, isso aqui é uma coisa que eu quero muito, eu tenho que ter aqui. Não tenho como, eu sou servo. Servo deixa pai, mãe, casa, filhos, filhas. Mas você lembra da canção? Essa é antiga, né, Rogério? Você lembra da canção que nós cantamos agora, o hino que nós cantamos agora? O hino fala o seguinte: em teu querer encontro paz na vida. Ó, presta atenção nisso aqui, ó. Com bênçãos que jamais sonhei. Isso aí não foi dito à toa, não, está escrito. Aquele que deixa pai, mãe, filhos, filhas, isso, aquilo, terá nessa terra, mostra lá na palavra, meu filho, olha lá, ó. Aquele que deixa pai, mãe, está onde? Lucas, Mateus, Marcos? Vai lá, Marcos 10, olha lá, ó. Versículo 29, o que está escrito ali? Leiam para mim, por favor. Tornou Jesus, vai, em verdade, casa, irmãos, irmãs, mãe, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do... Está falando de quem? Quem faz isso? O servo. Não há servo que pague o preço, mas como diz o versículo 30, não receba já no presente. Esse já no presente é a satisfação da nossa alma. Você lembra da missão dos 70, quando eles retornaram? Eles retornam satisfeitos, entusiasmados. Eles chegam para Jesus e dizem: mestre, mestre, mestre. Cheios possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Agora volta lá na palavra que lemos. Quando a Bíblia fala que o servo já recebe 100 vezes mais, já no presente, o cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, a providência divina, né? Campos. E recebe como? Como? Olha o detalhe aí, ó, mais uma vez. Com perseguições. E no mundo por vir, ainda o quê? A vida eterna. Quer dizer, quem é servo recebe o quê? 100 vezes mais. Quando o hino fala que em seu querer encontro paz na vida, com bênçãos que jamais sonhei. As perseguições agora, ó.
Embora venham lutas e tristezas, eu tenho fé que Deus o quê? É assim que a coisa funciona. Mas na vida nós vamos ter perseguições. Diga glória a Deus. Nós vamos ser perseguidos sempre. E não é só pelos nossos inimigos naturais, não, os conhecidos, não. Perseguição tem em todo lugar. Quem não quer ser perseguido aqui? Levanta a mão. Quem não quer ser injustiçado aqui? Faz assim. Ah, meu amor, você está no lugar errado. Você está no lugar errado, porque servo passa por coisas que você duvida. E ele está ciente que ele tem que passar por isso. Por isso que ele não pode se iludir, ou se segurar, ou tentar se segurar em coisas que não lhe pertencem, ou seja, a este mundo. A coerência pertence a qual dos mundos? Ao espiritual ou ao natural? A coerência pertence a qual dos mundos? Ao mundo natural. O mundo espiritual não tem coerência. Jesus disse, minha palavra é loucura. A sabedoria do mundo é loucura para Deus, e a loucura de Deus é o que faz sentido na vida, ou no reino dos céus, ou no reino, ou no sistema espiritual dos céus. Quando você é servo, você sai de uma vida natural e entra numa vida espiritual. Quando a gente é servo, Deus habita no nosso coração. Como é que eu sei que Deus habita no meu coração, bispo? Onde você vai é uma bênção. Como é que eu sei que Deus habita no meu território? O que você faz dá certo. O que você faz dá certo, vinga, dá fruto, resolve, desembarga, desenrola, vai para frente, desenvolve, prospera, flora. Essa é a prova. E para isso acontecer, a gente tem que entender primeiro como é que acontece. E acontece quando a gente se deixa levar pela vontade de Deus. Amém? O Senhor, Ele procura pessoas para habitar. Quando a Bíblia fala lá em Marcos 5, sobre aquele rapaz endemoniado, o gadareno. E a Bíblia diz claramente que, falando-se sobre ele, que uma hora estava habitado por uma espécime de espírito, e outrora estava habitado por outra espécime de espírito. Você já vê que o que habita dentro da pessoa reflete naquilo que ela é ou naquilo que ela faz. Amém? E quando a palavra fala que quando eles o encontraram aos pés do Senhor Jesus, Marcos. Quando a Bíblia diz que eles o encontraram aos pés do Senhor Jesus, e a Bíblia fala que o encontraram em perfeito o quê? Em perfeito juízo. Em perfeito juízo. Versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera, veja, o verbo está no passado, a legião assentado, vestido em perfeito juízo. Quando a Bíblia fala da estratégia de Satanás, ela mostra como é o modus operandi de um espírito em relação a um corpo. Quando a palavra fala assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Veja bem, vou repetir, quando o espírito imundo sai do homem,
anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Você acha que é só o espírito imundo que procura um corpo para entrar e repousar? Não. O Espírito Santo também. Só que a maneira como o espírito imundo procura esse corpo para entrar e repousar é uma. A maneira como o Espírito Santo procura um corpo para entrar e repousar é outra. Mas todos os espíritos procuram o quê? O que o diabo está procurando? O nome dele já diz, lá no interior chama de sem pele, ou costela oca, o sem couro. Sugere o quê? Que o espírito procura o quê? Um corpo. Exatamente, ele procura um corpo. O espírito procura um corpo, mas você acha que é só o espírito imundo que procura um corpo para habitar? Não. O Espírito Santo também procura um corpo. Agora eu pergunto, ele está procurando que corpo, o Espírito Santo? Qual o corpo que ele pode entrar e habitar? Fala aí. O do servo, o do que aborrece a si mesmo, o do que deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade do Pai, o daquele que diz assim: Senhor, eu não tenho mais vida, minha vida agora pertence a Ti. Então, o Espírito Santo vem e habita naquele corpo. E aí sim, ali passa a ser o território de quem? De Deus. Então, aonde você estiver, vocês têm que ler o livro do apóstolo novo, o embaixador de Deus. Aonde você estiver, a bênção vai estar junto com você. Quem está entendendo? Aonde você estiver. Se você estiver no deserto, a bênção vai estar lá no deserto. Se você estiver no Jordão, a bênção vai estar lá no Jordão. Se você estiver lá em São José do Rio Preto, a bênção vai estar lá em São José do Rio Preto. Aí eu falo: Bispo Carlos, o senhor vai lá para a penitenciária. Mas, não, porque é o bispo Manuel que cuida do presídio. Sim, mas é porque as pessoas em casa não estão entendendo. O senhor cuida do trabalho penitenciário. Se disser: Bispo Carlos, o senhor vai lá para o trabalho penitenciário, a bênção vai estar lá no trabalho penitenciário. Se disser: o senhor vai lá para a América, a bênção vai estar na América. Se disser: vai lá para a Etiópia, a bênção vai estar lá na Etiópia. Sabe por quê? Porque não existe local para Deus, o lugar de Deus somos nós. Aonde nós estivermos, aonde nós colocarmos os pés, o que você fizer, vai ser a bênção, vai dar certo. Amém? Se eu disser: Bispo John, sua função a partir de hoje na obra é essa, Deus te enviou, o que você fizer vai dar certo. Sua função agora vai ser aquela, o que você fizer vai dar certo. A bênção vai estar com você, porque você vai ser território de quem? De Deus. Quem entende o propósito? Quem entende a palavra? Meus amados, quem chegar mais perto da perfeição disso aqui, serão os mais abençoados por Deus. Amém? Quem está entendendo? A luta é grande, a obra é ferrenha, mas aqueles que se colocarem à disposição do Senhor, pode ter certeza, serão muito usados, muito honrados e abençoados aonde você for. Glória a Deus. Você é importante na obra. Deus conta com cada um de nós para podermos levar esse evangelho a toda criatura. E aqueles que estão nos acompanhando agora ao vivo em casa, obreiros que estão assistindo agora essa programação e dizem: minha vontade é estar aí, bispo, no meio desses servos de Deus, pastores, bispos, missionárias, pastoras. Minha vontade é estar aí, eu queria muito ser um pastor. Queria muito estar aí, porque aí é só paz, só alegria, todo mundo, feliz, ninguém chora.
Ninguém recebe ajuda, salário atrasado. Vai nessa. Ninguém passa aperto. Ninguém é injustiçado. Vem, tu vai ver. Mas nós somos servos e gostamos do que fazemos. Diga glória a Deus. Isso está no nosso coração. Amém, igreja? Nós somos chamados e a nossa vocação é a obra de Deus. E ela pode ser dura como for, ferrenha como for, desgastante como for, mas nós fomos chamados para fazer a obra e Deus pode contar com estes soldados aqui para poder levar esse evangelho aos necessitados. Diga que assim seja. Vamos orar pela igreja, vamos orar pelo povo, vamos colocar o bloco na rua, como se diz lá na Bahia. Facilidade ninguém tem. Aliás, nós não entramos aqui para ter facilidades, nós entramos aqui para a guerra, para o combate, para a selva. Como diz o nosso apóstolo, bem-vindo, bem-vindo à selva. Quer dizer então que o senhor vive infeliz? Não, não estou dizendo que eu vivo infeliz. Eu estou dizendo que a minha vida é dura, não estou dizendo que eu vivo infeliz. Você não confunda as coisas. Dentro de nós existe paz, alegria, felicidade. Não existe facilidade, não existem comodismo, moleza. Não vou ser aborrecido em nada. Não, você vai ser aborrecido aqui sempre. Sempre você vai ter aborrecimento, sempre, sempre. Mas nós somos felizes a si mesmo. Diga glória a Deus. Amamos o que fazemos, gostamos do que fazemos e demos a nossa vida para Deus para sermos o que somos. E vamos morrer assim, na fé, na obra. O diabo se levanta de um lado, a gente resiste do outro, o pau quebra de cá, a gente vai de cá. Diga glória a Deus. Esse é o meu desejo, o meu sonho. E vou morrer fazendo a obra de Deus, trocando tiro com o capeta, no combate. Amém? No combate. Enquanto forças o meu Deus me der, eu vou estar trabalhando, lutando. Se eu tiver força para orar, eu vou estar orando. Se eu não tiver, eu não consigo falar, eu fico botando a mão assim, ó, na pessoa, fazendo posição. Se o senhor estiver sem braço, eu fico ungindo os pés da pessoa com óleo com a língua. Assim. Morreu, enterra. Aí já não tem mais jeito. O que deu e com quanto forças Deus me der, nós estamos fazendo o quê? A obra dele. Diga glória a Deus. É assim que vai ser. Esses dias, um pastor amigo meu lá de Salvador, da Igreja Batista, ele mandou para mim uma fotografia de um guerreiro, também companheiro nosso, o Billy Graham, que alguns aqui já ouviram falar, pastor, já com 100 anos de idade, pregou em tantos lugares, morreu e mandou para mim uma imagenzinha. Eu falei, que bênção, né, pastor? Que honra, né? Morrermos fazendo o quê? A obra. Esse é o desejo de todos nós. Amém? Esse é o nosso desejo. Deus, ele sempre prepara-nos para o bom combate. Eu falei para ele assim, que ele mandou uma mensagem para mim, ele disse, você soube, faleceu aqui, um pregador, americano, já ouviu falar? Eu falei, já, quem nunca ouviu falar? Aí ele falou assim, morreu, ele falou meio triste assim, eu falei, pai, meu sonho era morrer assim, a pessoa pregando a palavra, sim ou não? No altar, diga glória a Deus, meu sonho é morrer no altar, pregando a palavra. Pode ser embaixo do altar também, não precisa ser exatamente em cima. Eu falo no altar, não quer dizer que você... Eu falei, que teu sonho de morrer no altar? O bispo Rodrigo falou assim, eu não subo mais ali não, fazendo só de baixo. Morrer no altar, morrer fazendo o quê? Fazendo a obra. Amém, gente? E fazendo um estrago no inferno. Foi para isso que Deus nos chamou, para fazer um estrago aonde? No inferno. Deus conta conosco. Amém?
Fique de pé.